Fala galera, estamos de volta com a próxima edição. Miguel, como eu fiz da outra vez, eu separei céu e inferno, separei também as demais perguntas que eu tenho. Conforme a gente vai conversando, eu vou te interrogando no que eu não souber. O céu é um lugar assim como o inferno também é outro? Então, o céu, a gente não pode dizer que é um lugar, porque a gente não tem a dimensão do céu, porque na verdade, assim, quando Jesus fala na frase Pai Nosso que estás nos céus, ele ensina essa oração para nós, ele está nos ensinando que Deus ele é um ser tão grande, que ele habita nos céus, que esses céus ele é algo ilimitado. Por quê? Deus, ele não é um ser como nós. Ele não é algo limitado. Ele não tem Ele não forma. tem forma como nós. Ele pode ter várias formas, porque ele é Deus. Deus ele não existe. Ele é. Quem existe somos nós. Boa. Então o universo existe. Deus ele habita na existência e fora da existência. Ele está além da existência. Então ele transcende a linha da existência, porque ele é maior que a criação. Então se ele cria o universo, ele está dentro e fora do universo. Então nós imaginamos que Deus a grandeza dele é muito maior do que o universo. Então ele transcende essa linha. Então os céus é tudo aquilo que ele habita, que permeia, que ele penetra também. Não é um lugarzinho, não é um trono, não é um velhinho de barba branca. A gente limita Deus quando a gente faz isso. A gente coloca Deus como algo limitado, como algo pequeno. Só que Deus ele está muito além disso. E o inferno, né? Já indo Certo. para a parte do inferno, é o lixão, é o Guiana, que Jesus fala, que Jesus nos ensina, mas ele nos mostra que o inferno ele é o lugar de destruição, né? Um lugar de destruição. Então ele usa o termo inferno para retratar a destruição. Quando ele fala para nós vigiarmos, é mais fácil a gente arrancar um olho ou uma mão do que ser destruído, ser lançado no inferno. Também Apocalipse fala que ele tem a chave do inferno e da morte e do inferno. Quer dizer que ele tem a chave da morte e da destruição. Nunca, nenhuma passagem da Bíblia fala que ele foi lá no inferno e pegou a chave e tomou. Não. Jesus, na Bíblia, fala que ele já tem. É algo que ele já tem. Então ele tem essa autoridade contra a destruição. E que quando nós estamos nele, nós temos essa habilitação. A gente não será destruído, né? Porque a humanidade desligada em Deus, qual que é o destino dela? Desligada de Deus, É qual que é o morte. destino? É A morte. morte e a destruição, Destruição. que é a morte, a primeira morte é a espiritual, certo? Que a gente já sofreu essa primeira morte lá no Éden. A humanidade já sofreu essa primeira morte. A segunda morte é a que a gente vai ter agora, em carne. Praticamente estão, que, vamos dizer assim, entre aspas, vegetando, então? Não é que é vegetando, a gente não vive mais a vida que teria que se viver. A gente vive uma vida separada de Deus pela misericórdia dele, né? Pela misericórdia dele. Porque o que vegeta é, é coisas vivas, né? Nós somos vivos, mas a gente só não vegeta porque a gente tem consciência das Certo. coisas. Se a gente não tivesse consciência, a gente ia vegetar. Então era impossível da gente recorrer a Deus sem consciência. E a gente recorre através da nossa consciência. E aí o que acontece? Esse desligamento faz com que a gente viva morto, viva. É engraçado, né? Viva morto. É um morto vivo. Literalmente. Então, por quê? A verdadeira vida que estava em nós, que é Deus, que a gente estava ligado a Ele,
Nós cortamos o laço, nós nos desligamos de Deus por conta do nosso pecado. A vontade de ser Deus, a vontade de ser como Deus, de conhecedor do bem e do mal, porque a gente coloca a culpa só em um homem só, Adão, mas essa culpa é da humanidade. Adão é só uma analogia, um exemplo, mas havia uma grande humanidade que é responsável e nós somos descendência disso. E a nossa responsabilidade é grande. Nós temos que voltar, nós temos que desejar retornar a Deus. E a gente quer colocar a culpa em várias outras coisas, mas não entender isso e retornar a Deus. E aí essa é a primeira morte. A segunda morte é quando você morre mesmo, morre o seu corpo. Em carne, né? Em carne. Se você não tiver em Cristo Jesus, aí vem a destruição, porque o seu corpo ele vai ser comido pela terra, ele vai deixar de existir. Isso é o inferno. Você vai deixar de existir, você vai ser destruído. Agora, se você está em Cristo Jesus, você não vai sofrer danos da segunda morte. É isso que Apocalipse fala. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? É a própria destruição. Então, mesmo que você morra, mesmo que você tenha a segunda morte, você não vai ter o dano dela, porque você vai ressuscitado. Vai ser ressuscitado em Cristo Jesus. Vamos colocar detalhadamente esses assuntos. Eu vou dar continuidade. Que é inferno, dá um asterisco, também foi do lugar. E eu coloquei aqui também, mas acredito que você respondeu. Mas se você quiser acrescentar, coloquei aqui qual a origem disso tudo. A origem da criação, a gente sabe que tem mitologia do inferno, mas a origem do céu. Qual que é a origem? Para nós, seres humanos, carne, que lê, que vê, por que a origem disso tudo de céu, de inferno? Por que a gente tem que crer? A gente não tem que crer? Porque a gente tem que ser evangélico para poder ir para o céu? Por quê? Porque muitas pessoas temem. Muitas pessoas temem a isso, né? Esse assunto. A origem. Primeiro eu vou falar um pouco do Hades, né? As pessoas elas misturam o Hades com o inferno. O Hades ele vem da mitologia grega. Em algumas traduções ela é colocada como Hades, né? Mas no original não é usado isso porque até mesmo é no hebraico. E o Hades ele é algo que os gregos acreditavam. Eles acreditavam num submundo, né, onde as pessoas morriam e iam para esse submundo e sofreriam lá o seu castigo eterno, ou viveriam lá até serem, como é que fala, até serem redimidos, pagar a sua dívida e pelos tal. erros. E isso é o Hades, né? E algumas coisas foram misturadas nas traduções. E aí isso foi trazido para dentro da Igreja Católica, e da Igreja Católica ela vem para a Igreja Protestante. E isso é um problema, porque vem passando de geração em geração. E para você tirar e ensinar o correto para a pessoa, porque o ser humano ele gosta de ser enganado. Isso é fato. Ele gosta de ser enganado. Se você entrar um político honesto hoje no Brasil, é capaz das pessoas apedrejá-lo e colocar o mentiroso, porque as pessoas gostam de ser enganadas. E infelizmente é isso. Agora o céu e o inferno a gente vem aprendendo também. Essa origem ela vem do costume da igreja. A igreja ela começou a usar isso para manipular, para trazer medo, para colocar medo nas pessoas. Tem muita gente que tem medo, vai para a igreja por medo. O medo de ir para o inferno. Tem gente que quer ir para a igreja porque quer ir para o céu e não para o inferno. Então isso foi implantado na cabeça das pessoas, uma ideia de céu, que ela vai para um céu, que ela vai morar com Deus e vai ficar lá, e um inferno que ela vai, se ela não fazer as coisas certas, vai lá queimar eternamente no mármore do inferno, como dizia uma certa novela. Então, é uma coisa que vem passando de geração em geração. A outra coisa que as pessoas elas fazem também é que o céu,
que o céu ele é algo limitado, onde você vai morar lá com Deus. Só que na verdade o céu para nós, quando que fala em Apocalipse 21, que nós viveremos um novo céu e uma nova terra, é terra mesmo. Novo céu, está falando de novo firmamento, não é céus. É bom se deixar isso Porque claro. quando Jesus fala sobre céus, ele está falando de tudo aquilo que Deus domina e habita. Céus é tudo, 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 tudo. Agora, céu é o firmamento, é o que a gente olha e vê de céu. Então, quando Apocalipse relata ali um novo céu e uma nova terra, é como se nós estivéssemos já nesse novo céu, nessa nova terra, olhando para cima e vendo o novo céu. Entendeu? Então Certo. é um lugar novo onde a gente vai ter uma nova oportunidade de viver com Deus. Não, nós não vamos ser seres espirituais, não, não seremos. Nós fomos feito matéria. Nós somos matéria. Nós seremos matéria. A única coisa que vai acontecer é que nós seremos transportados para uma nova terra. Aquilo que a ciência busca encontrar no universo, que é uma nova terra para começar uma nova vida e implantar novas vidas ou conhecer novas vidas, isso Deus já tem preparado para nós. Já tem preparado para nós há muito tempo. Então existe um novo céu, uma nova terra onde a gente vai viver e um novo céu. Que esse termo que nós seremos arrebatados certamente é para esse novo céu e para essa nova terra. Então é um novo lugar. Não é um que a gente vai viver em espírito lá no meio de Deus, porque nós não somos espíritos, nós somos matéria. Né? O que vai acontecer conosco é que nós seremos revestidos da sua glória novamente. Aquilo que nos ligava a Deus eram as suas vestes, que quando a gente perde essas vestes de luz, o homem se enxerga nu, e aí é necessário usar pele de animal e hoje roupa. Mas quando nós formos revestidos novamente das suas vestes de glória, de luz, o corpo, Paulo fala que nós seremos revestidos de incorruptibilidade, Jesus Cristo fala que será uma veste branca, aí sim, é isso que é o nosso ligamento com Deus, a nossa religamento, a nossa demonstração de santidade com Deus. Agora, nós continuaremos sendo matéria. Nós seremos o que nós voltaremos a ser como nós éramos antes. Porém, sem corruptibilidade, sem ser um corpo corrupto, sem uma mente maliciosa, maldosa, exatamente. No caso, né?